O caminho entre a pessoa beber e querer continuar bebendo, sem achar que tem problema nenhum com isso, e não costuma ir em linha reta para ela acordar e pensar, agora eu não quero mais beber. Esse caminho não é em linha reta. Se você imagina assim, você vai se atrapalhar, você vai se perder. Existe um caminho e existem várias etapas desse caminho entre ele não querer parar de beber até o momento em que ele quer parar de beber e está comprometido a ficar sóbrio. No início pode parecer um pouco complexo, mas é um jogo que eu vou simplificar para você, de conflito entre querer parar de beber ou querer continuar bebendo, aquela coisa do hábito e do prazer e do alívio da dor no cérebro. Então isso vai fazendo que no começo a pessoa, o alcoolista, ele esteja num estágio em que ele não reconhece que beber é um problema, ou que ele tenha resistências que fazem ele não reconhecer que ele necessita mudar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o caminho que vai te levar a fazer quem você ama parar de beber, ao percurso que você tem que entender que o alcoolista passa para que você possa influenciar da maneira certa e acelerar a sua jornada de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E talvez se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, você estranhe, né? Muitas pessoas que chegam, começam a me acompanhar, estranham, falam, como assim? Eu? Vitor, você fala para familiares fazer alguém que amam parar de beber? Sim, e tem muita gente que não acredita que isso é possível por conta de não entender o que eu vou te explicar nessa live de hoje. E, inclusive, entendendo isso, não só você vai perceber a lógica, um pouco da lógica do que é possível, né? Um pedaço da jornada, mas você vai perceber muitas coisas do dia a dia, da sua interação com o alcoolista que você ama, que vão iluminar muito da sua compreensão sobre o que é que está acontecendo e sobre que passos você precisa tomar para que você não se perca em cabos de guerra, para que você não se desgaste com discussões que não vão ajudar a fazer quem você ama parar de beber e que só vão te desgastar. Então nessa live de hoje você vai compreender aspectos fundamentais do caminho, porque o destino aqui é você fazer quem você ama parar de beber, né? Tudo que eu falo é sobre isso. Agora, se você tem esse destino, né, a sobriedade de quem você ama, quanto mais você conhecer, você entender sobre o caminho que vai te levar lá, melhor fica e você consegue utilizar até alguns atalhos para facilitar a sua jornada, para acelerar ou para tornar mais seguro, mais certo de que você vai conseguir chegar nesse objetivo. Porque sem conhecer o caminho, você pode se perder andando em rotas erradas ou pegando uma estrada mais esburacada. E esse é o objetivo da live de hoje, é te ajudar a entender um pouco mais sobre o caminho. Então, que atalho é esse? Primeiro, eu tenho que explicar algumas coisas. Olha, o alcoolismo, ele é uma doença, tá? Se você não sabe que o alcoolismo é uma doença, se tem dúvidas ainda, existem outros vídeos no meu canal em que eu falo sobre isso, eu explico sobre o alcoolismo ser uma doença, eu explico bem profundamente isso. Mas eu quero que você compreenda agora que o alcoolismo é um tipo de doença que é regida, né, é iniciada e mantida pelos mesmos princípios que regem os hábitos. É como se fosse um mau hábito, só que um mau hábito num nível muito maior. E maus hábitos são o quê? Bons ou maus? São maneiras que o cérebro encontra de resolver um problema. É uma decisão que fica mais automática, que se pensa pouco nela. Tipo assim, o seu cérebro quer economizar energia. E aí ele busca maneiras de deixar automático o máximo de coisas possíveis, né? Então você tem várias ações no seu dia a dia que você faz que são habituais, que são rotinas. Ok, o que isso tem a ver com o alcoolismo? Então, é nessa parte do cérebro, é nesse tipo de natureza que a doença do alcoolismo se estabelece. Então, quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que um hábito, né, esse hábito pode ser nocivo, ele trazer prejuízos para si e para os outros, ao mesmo tempo que um hábito pode ser ruim e trazer prejuízos, ele pode trazer também alguns alívios e prazeres. Mesmo que de uma forma quase que irracional, parece loucura. Pô, como é que essa pessoa continua bebendo com todos esses prejuízos? Só que o caminho entre beber, e isso é a doença do alcoolismo, isso tem a ver com a doença do alcoolismo. E o seu papel para fazer quem você ama parar de beber é você facilitar que essa pessoa, mexendo nessa dinâmica do hábito, através do seu relacionamento, você consiga gerar nela interesse
e comprometimento em parar de beber. Porque e olha só, e ao longo dessa jornada você vai ver várias etapas. E a maior parte das vezes você vai começar em qual caminho, qual momento. A pessoa não quer parar de beber. Então, o caminho entre a pessoa beber e querer continuar bebendo, sem achar que tem problema nenhum com isso, e não costuma ir em linha reta para ela acordar e pensar, agora eu não quero mais beber. Entende? Esse caminho não é em linha reta. Se você imagina assim, você vai se atrapalhar, você vai se perder, não é uma coisa em linha reta. Porque existe um caminho e existem várias etapas desse caminho que você entendendo como é que funciona cada uma dessas etapas, facilita muito você acelerar ele avançar para outra etapa. Entre ele não querer parar de beber, até o momento em que ele quer parar de beber e está comprometido a ficar sóbrio. E esse é um caminho que vale para o alcoolismo e vale também para qualquer mudança de comportamento humano. Né? A gente adapta isso, inclusive isso que eu estou te trazendo aqui faz parte, tem pesquisas científicas sobre isso, né? Principalmente Procasta e Di Clemente foram pesquisadores que trouxeram a entrevista motivacional, né? Alavancaram mais essa área e o modelo transteórico da mudança. Ok, fecha parênteses, isso é um pouco da ciência sobre essa mudança de comportamento humano, mas eu quero que você perceba o seguinte. Então isso que eu estou te dizendo, em outras palavras, sendo um pouco mais simples, um pouco mais direto com você, é o seguinte. Não é que o alcoolista está em negação. Ah, Vitor, eu vejo o alcoolista tendo um monte de problemas, eu vejo ele bebendo e dizendo que quer continuar bebendo e ele está em negação. Não é que ele está em negação. Isso é um entendimento errôneo. É um erro técnico você dizer que o alcoolista está em negação. É que ele não enxerga a realidade, né? Ele não enxerga a realidade e ele precisa ser confrontado com essa realidade, porque se ele tá, tem gente que pensa, o alcoolista ele sempre está em negação, então ele tem que ser confrontado com a realidade para ele se tocar que ele está fora da casinha. Não é assim. Se você fizer isso, você vai acabar se você entender dessa forma e sempre ficar confrontando o alcoolista em linha reta, você vai acabar colhendo resistência por natureza, porque o ponto não é ele estar em negação. O ponto é, esse jogo, que eu já te falei um pouco, que talvez é um pouco, né, no início pode parecer um pouco complexo, mas é um jogo que eu vou simplificar para você, é um jogo assim de conflito entre querer parar de beber ou querer continuar bebendo, aquela coisa do hábito e do prazer e do alívio da dor no cérebro. Então isso vai fazendo que no começo a pessoa, o alcoolista, ele esteja num estágio em que ele não reconhece que beber é um problema, ou que ele tenha resistências que fazem ele não reconhecer que ele necessita mudar. Começa por aí, e é natural. Então, na medida em que você conhece esses estágios que eu vou te falar agora, você vai perceber o quê? Que eu vou te falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5 estágios da mudança. E se você estiver anotando isso, eu recomendo que você anote. Tá? Se você, inclusive, não tiver no curso ACA, porque no curso ACA tem todos os materiais, já para a pessoa ter acesso, mas se você estiver assistindo essa live aqui e você não souber disso ainda, eu recomendo que você até anote, porque isso vai te ajudar bastante. Né? Nem sempre eu recomendo que anote, mas eu acredito que isso vai valer a pena. Para você pensar sobre isso com calma, né? Para facilitar para você, eu recomendo que você anote isso. São os estágios de prontidão para mudança. Né? E por que é importante você entender esse negócio aí? Eu não quero só te dar uma informação qualquer, o negócio aqui não é você só entender, é você ter informações que vão te ajudar a fazer quem você é parar de beber. Por isso que eu estou falando disso, para acelerar a sua jornada. Então, por que isso é importante? Porque eles são sensíveis a abordagens diferentes. Cada estágio da ação, você precisa lidar com o alcoolista de uma forma diferente. Se você errar nisso, e até profissionais erram nisso, atrasam o tratamento, atrasam a melhora, atrasam a evolução, às vezes até impedem que essa evolução aconteça. Por quê? Porque errou o caminho. Era para ter ido para a esquerda, foi para a direita, virou na hora errada, porque não entendia o caminho da mudança, que é o básico. É como se fosse um rio, né? O fluxo de um rio. Você pode, conforme você utiliza o conhecimento do rio, do roteiro do rio, se você quiser ajustar a rota do rio ou até construir uma represa nesse rio, você precisa conhecer o rio para saber onde é que é melhor colocar essa represa. Né? Às vezes tem gente que fala, Vitor, mas eu escuto muito, né? Você deve escutar por aí, tem pessoas que falam mais de forma rasa sobre esse assunto, falam uma parte que é verdade, só que é verdade meio errado. Vou te explicar. Dizem por aí que você tem que colocar limites no alcoolista. Tem que dar limites
Você tem que dar limites, porque se ele continua bebendo porque você não dá limites o suficiente. Isso nem sempre é verdade. Mas limites pode fazer parte, né? Você construir uma barreira num determinado ponto do rio pode ajudar você a colocar o fluxo do rio para um lugar melhor. Só que se você não entender a lógica, o roteiro do rio, o caminho do rio, você vai colocar limites simplesmente, vou colocar mais limites na minha relação. Você pode até piorar as coisas. Então, por isso que é importante você não ter um conhecimento raso, você compreender um pouco mais profundamente para ganhar tempo, para não se desgastar à toa. Entende? Por isso que o conhecimento é tão poderoso. Então, pega o seu papel e a sua caneta e eu vou te falar. Eu vou listar primeiro e depois eu vou te explicar, tá? Para quem está anotando. O primeiro estágio da mudança do comportamento humano e do alcoolismo é o estágio em que ele não acha que beber é um problema. Ele bebe e não reconhece que beber é um problema. A esse estágio, a gente dá o nome de pré-contemplação. Eu gosto de chamar pelo nome mais técnico porque, né, dá outro nome, acho que atrapalha mais que ajuda, tá? É o nome pré-contemplação. É um estágio da mudança, não é negação, é pré-contemplação. Se ele não quer parar de beber ainda, se ele diz, eu não vejo problema na bebida, se ele não reconhece nem a necessidade de mudança, em momento algum, pré-contemplação. Quer dizer, ele nem concebe a ideia de mudar. Ok, isso não é a barreira, não é um impedimento, mas eu posso compreender que nesse estágio da mudança tem um jeito específico para lidar. Eu vou te falar um pouquinho mais adiante. E aí depois, mas eu vou te explicar primeiro o caminho. Depois da pré-contemplação, tem o próximo estágio, que é o estágio da contemplação. Perceba, na pré-contemplação, nada de consciência. Na contemplação, ele começa a pensar que talvez ele precise mudar, mas ao mesmo tempo ele acha que não precisa mudar. Esse é um estágio é um dos mais comuns que tem. A maior parte dos alcoolistas está entre esses dois, né? Mesmo que não quer parar de beber, que ele não quer parar de beber nunca. Aí, de repente, ele começa a pensar que talvez tenha que diminuir um pouco, talvez tenha que mudar, talvez tenha que fazer algo diferente, mas ele quer e não quer mudar. É aquele alcoolista que você vê, às vezes, aquele dia ele se esforçou, mas outro dia parece que não. Às vezes ele fala que quer mudar, outros dias ele fala que não. É o estágio da contemplação. É absolutamente natural, né? Antigamente se achava, existiram erros técnicos muito grandes no desenvolvimento da ciência, da mudança do comportamento humano, e achavam que isso não era normal, que isso é negação do alcoolista, olha como os alcoolistas são mentirosos. Ele disse que queria parar de beber e no dia seguinte ele bebeu de novo. Ele pode estar no estágio de contemplação, faz parte. Você entendendo como lidar com isso, apertando o parafuso certo, você consegue fazer ele avançar. E qual que é o próximo passo? O próximo estágio é o estágio da preparação. Preparação. O que é a preparação? Pré-contemplação, nada de consciência. Contemplação, tem ali o coração dividido. Tem até um nome para isso, a ambivalência. Não importa. O coração dividido, a contemplação. Aí chegou na preparação, o que acontece? Ele até acha que precisa parar de beber. Ele até reconhece a necessidade de mudança. Mas, talvez você ouça coisas dele como: mas eu não consigo. Mas eu não sei quando que eu vou fazer isso. Um dia eu vou parar. Mas é difícil. Você vai ouvir um monte de desculpas deles. Mas não dá. Mas é complicado. Mas eu vou ter que parar de, sei lá, eu vou ter que parar de ir no bar. Não, mas talvez se eu beber menos já resolva. Aí ele fica ali, ele sabe que precisa mudar, ele reconhece que precisa mudar, mas ainda não está comprometido com a mudança. Tá? Preparação, é como se estivesse ali, quase chegando no comprometimento. Até que ele chega no estágio da ação, que é o próximo estágio. É o estágio em que o que acontece na ação? Ele reconhece, lembra? Pensa numa escalada, assim, um aumento de consciência e de comprometimento. Na ação, ele está num ponto assim de que, poxa, não é só falando, estou fazendo alguma coisa. Eu estou deixando de... Ele parou de beber, ele parou de ver um amigo que era gatilho para beber, ele parou de ter bebido em casa, ele está assim, agindo, ele buscou ajuda, ele está fazendo alguma coisa, ele está realmente, se esforçando. Eu quero que você perceba, tem mais um estágio da mudança, mas eu quero que você perceba até agora. Eu vou falar o próximo, depois eu explico. E aí o próximo estágio, né, o quinto que eu vou te explicar aqui, é o estágio da manutenção. A pessoa chegou no estágio da ação, agiu, fez mudanças, construiu hábitos diferentes, conseguiu estar com uma sobriedade um pouco melhor,
né? Já está conseguindo se manter mais tempo sem beber, já está mais consciente, já está mais buscando estratégias para viver sóbrio, e aí entra no estágio da manutenção. O estágio da manutenção é o quê? É a pessoa que já passou pelo estágio da ação, já domina a sobriedade, já sabe como ficar sóbrio, já age da forma necessária para ficar sóbrio e está mantendo a sobriedade. Né? Está desenvolvendo outras áreas da vida, está construindo mais, desenvolvendo, sei lá, ou no relacionamento, ou profissionalmente, ou artisticamente, qualquer coisa que seja, mas está enriquecendo o resto da vida para o álcool ter cada vez menos espaço. E aí, no meio do... Vitor, mas beleza, você falou dos 5 estágios da mudança e você não falou da recaída. Ué, não tem recaída? Sabe o que é a recaída? A recaída é o retorno para um estágio da mudança anterior. Recaída não é beber. Ah, a pessoa bebeu, está recaído. Não necessariamente. Não necessariamente. É muito mais importante o comportamento do que se ele está bebendo ou não. E eu não estou falando, não é só a minha opinião, não é só o que eu vejo. Pesquisas científicas mostram isso. O que vai mostrar se uma pessoa vai conseguir parar de beber de verdade não é como ela lidou na trajetória, o quanto ela bebeu ou não bebeu durante a trajetória. É o que você enxerga do estágio da mudança. Se você percebe que a pessoa está em ação, ela sabe que precisa parar, ela está agindo para parar, e aí ela ainda não parou, mas pode ser que ela está muito melhor que alguém que já parou, mas aí está muito assim, parou, mas está ali voando, parou, mas não faz nada, parou, mas não reconhece, parou, mas continua ali, dando sorte pro azar, tá entendendo? Então a recaída seria a pessoa voltar, talvez do estágio da ação para preparação, né? Ou para contemplação. E aí é aí que se age de forma efetiva, nessa espiral, nessa trajetória da mudança, que se age para fazer quem você vai parar de beber. Porque dependendo do estágio da mudança, você tem um jeito de lidar, você reconhece, você já consegue calcular como é que ele vai responder. Vou te dar um exemplo. Se você der um conselho para alguém que está no estágio da pré-contemplação, lembra? Pré-contemplação, ele não quer parar de beber de jeito nenhum. Então você chega lá e fala para ele, você não acha que é melhor parar de beber, não? Você não tá vendo o mal que você faz para todo mundo? Tá tudo errado, melhor amanhã você não beber. As chances dele ficar resistente, ficar rebelde com você, são muito grandes. Mas por quê? Não é porque ele não se importa com você, é por conta da natureza dos estágios da mudança. Não é o momento para esse tipo de ferramenta, que é o conselho. Tá entendendo? Agora, uma pessoa que está no estágio da ação, chega e pergunta para você, olha, hoje à noite eu não quero beber, você me ajuda? Sei lá, vamos fazer uma coisa juntos? Quem sabe a gente pode fazer uma coisa juntos para eu não pensar nisso? Você me ajuda? A gente joga um baralho, ou a gente, sei lá, vê um filme juntos, mas eu não quero sair de casa. Você fica comigo para eu conseguir passar por essa noite? Opa! Aí você vai lá e aconselha, não, vamos ver um filme, vamos dar uma volta, vamos sei lá o quê. Tá entendendo? O conselho que você possa dar nessa situação, ele tem totalmente outra pegada, outro resultado. E daí quando alguém me fala assim, Vitor, eu já tentei de tudo, é impossível ter tentado de tudo, e olha, não é nem interessante você tentar tudo, porque não adianta, é tipo um músico, né? Um músico que vai começar a tocar piano, aí ele fala assim, quero tocar uma bela canção, e aí ele começa a tocar todas as notas, vai virar uma bagunça, vai virar uma salada, vai virar uma coisa horrorosa, vai virar um barulho horroroso. E aí ele vai dizer, mas eu não consigo tocar nenhuma música, porque eu já tentei apertar todas as notas. E também se aperta igual louco, se aperta sem critério nenhum, se aperta sem estratégia nenhuma. E uma boa música, ela precisa ter a nota certa, no momento certo, e às vezes com o intervalo correto, para causar um efeito, né? Até quando a gente vai falar com alguém, de repente, fala alguma coisa, e aí faz uma pausa. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tudo a ver. Tudo a ver. Eu tentei de tudo, mas você tem que ter sensibilidade, tem que ter primeiro esse conhecimento e sensibilidade de o que fazer em cada um desses estágios da mudança. Porque assim que você consegue fazer quem você ama parar de beber sem se desgastar tanto, assim que você consegue fazer quem você ama parar de beber muito mais rápido. Por isso que tem alunas que conseguem fazer o familiar parar de beber em uma semana, em um mês, porque começam a entender sobre isso. E você ignorar essas naturezas do comportamento humano, você vai avaliar mal a realidade. E você vai ter dificuldade de prever o que vai acontecer. E você vai ter expectativas não realistas. Achar que não dá para mudar, ou achar que tá bom assim. E isso vai criar mais resistência ainda, talvez até em você e no outro.
E assim, mesmo que a pessoa... Vitor, mas beleza, e aí? E qual que é a ideia? A ideia é você, seguindo o método ACA, né? Você vai acelerar essa jornada para que a pessoa que você ama fique no estágio da ação e manutenção. E aí você vai criando, a partir de você usar o método ACA, usando as estratégias do seu relacionamento, você vai alimentando a sobriedade para ela ficar cada vez mais sólida. Porque talvez você até já tenha visto o alcoolista que você ama rodando nesse ciclo. Ah, eu já vi, Vitor, ele parou de beber, ficou 1 ano sem beber, mas daí voltou. E aí, de novo, ele faz isso, ele para um tempo, depois volta. Qual que é o problema aí? O problema é que não ficou sólida essa sobriedade. E é isso que faz o método ACA ser tão interessante, porque daí você, através do seu relacionamento, você vai alimentar, através até do sistema de recompensa cerebral, pelo conhecimento da mente humana, pelo conhecimento da natureza da mudança comportamental, você vai estimulando a sobriedade e vai fazendo com que fique cada vez mais forte a sobriedade, diminuindo a recaída e ganhando a longo prazo. Só um dia. Tem gente que me acompanha aqui e fica, Vitor, me dá uma dica para ele não beber no sábado à noite. Eu falei, se você quer uma dica para ele não beber só no sábado à noite, eu não sou a pessoa que vai te ajudar. Eu não tô nem aí se ele vai beber no sábado à noite ou não. E eu recomendo que você também não esteja nem aí. Por quê? Porque eu quero muito mais que isso. Muito mais do que, não beber no sábado à noite. Eu quero que ele pare de beber pro resto da vida. Quero que ele pare de beber por muito mais que um sábado à noite. Então, você entendendo que existe um processo que vai levar a isso, faz você ganhar muito tempo de vida. Porque se você ficar perdendo tempo, uma diquinha aqui, uma diquinha ali, e eu até daria dicas que te poderiam ajudar, eu conseguiria te dar dicas para te ajudar a fazer quem você ama não beber essa semana. Mas não é a minha ideia aqui. Porque a minha ideia aqui é te ajudar a criar algo sustentável, algo que vai te ajudar pro resto da sua vida. Algo que você vai poder ficar tranquila. Você não vai mais viver o que você viveu. Vai ser dali para melhor. Né? Você vai estar construindo algo sólido, que é o mais importante. Porque mesmo, e outra, no método ACA tem várias alunas que já conseguiram fazer isso em semanas, em 1 mês, 2 meses, mas eu nem acho que isso é o mais importante, apesar de ser possível, né? Ter vários alunos que já fizeram. Mas eu acredito que o mais importante é você construir isso. Construir isso, mesmo que leve meses, né? E aí, porque depois você vai colher o fruto disso pro resto da vida. Tá entendendo? E tanto que, se você for ver a minha história, né? Talvez você conheça, talvez não, mas na minha história eu vi, essa foi uma das grandes sacadas que eu tive. Foi uma das grandes coisas que eu percebi na prática. Lembra que na minha história eu conto que eu comecei trabalhando, né, na minha formação em psiquiatria, com pacientes, né? Eu fui trabalhar com pacientes que não eram motivados a parar de beber e usar drogas. E eu tive que mudar a minha forma de lidar com eles. Eu chamei minha professora lá para lidar com eles, porque você não pode chegar para alguém que não está motivado a parar de beber com conselhos, com uma ideia pronta. Você não pode ameaçar, por exemplo, alguém que está na pré-contemplação, você não pode ameaçar a liberdade da pessoa, não pode ficar dizendo o que é certo e o que é errado. Você precisa estimular ela a se sentir mais à vontade para pensar. Você precisa estimular ela para observar a própria vida, porque daí isso vai... Se você abre esse espaço, o rio vai fluindo. Tá entendendo? Se você abre esse espaço, o rio vai fluindo. E naquele grupo de pacientes não motivados, eu sentia isso na pele. Eu conseguia ver que quando eu comecei a mudar o jeito de lidar com eles, eles é que começavam a falar o porquê que eles precisavam mudar. E o meu papel ali era o quê? Era estimular que eles cada vez mais pensassem sobre o que estava fazendo, pensassem sobre a própria vida, sobre o que achavam. Porque muitas vezes quando a gente fala o que é certo e o que é errado, e dá comandos e dá conselhos, a pessoa simplesmente fecha os ouvidos para você, se ela está num estágio de pré-contemplação ou de contemplação. E isso desgasta. Eu fiquei meses nesse grupo odiando, porque eu não sabia disso. Porque era chato. Eu ia lá ficar batendo boca com os pacientes. Tanto que chegou um dia que eu perdi a paciência e gritei. Né? Então eu entendo que você... Vitor, eu não tenho paciência para lidar com a pessoa que eu amo. Você tá pegando a rua errada. Você tá pegando uma rua esburacada. E na rua esburacada não tem carro que aguenta. Só que você poderia pegar uma outra rua que você ainda não conhece, mas você tem a oportunidade de conhecer, para que você possa mudar isso. E o caminho para fazer que você não parar de beber é deslizar muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas muito menos difícil.
Ó, igual aconteceu esses dias, o seguinte, uma esposa me mandou uma mensagem dizendo assim, que o marido dela dizia que queria mudar, que estava arrependido do que tinha feito na noite anterior. Que estágio da mudança essa pessoa tá? Pegue comigo, vamos fazer esse exercício. A pessoa fala pra você que, ó, ele bebeu num dia, daí no outro dia foi lá e falou pra você que estava arrependido do que tinha feito na noite anterior. Que estágio da mudança essa pessoa tá? Vamos imaginar que ela fez isso 3 vezes no último mês. Que estágio da mudança? Comenta aqui pra mim, vamos fazer um exercício prático. O que você acha? Qual é o estágio da mudança? O marido fala para a esposa que, ó, poxa, não vou beber mais, ó, desculpa, eu tô muito arrependido por ontem. Qual é o estágio da mudança dele? Vamos ver se estão prestando atenção aí. Comenta aqui, vamos ver. Qual é o estágio da mudança dele? Vamos lá. Beleza. Vou te falar então. Ó, estágio da mudança, a pessoa que bebe na noite anterior, depois diz que está arrependido. Ah, Vitor, ele diz que quer parar de beber, mas ele não consegue. Ele não consegue, ele diz que está arrependido, mas ele não consegue. Ó, tem gente aqui, ó. Ai, Vitor, eu acho que ele nunca vai mudar. Tá, você não está assistindo a aula. Você não está assistindo a aula. Ah, ele nunca vai mudar, Vitor, porque eu sei, o meu. Aí começa a virar o muro das lamentações. Ai, Vitor, é meu, ele tá mentindo. Ai, ele é maldoso, ele nunca vai mudar. Ó céus, ó pobre de mim. Nada a ver, você tá viajando. Não é isso. É aí, ó, estágio, ó, contemplação. Pré-contemplação, eu acho que não. Eu acho que não. Pode ser, pode ser. Ele pode estar tão resistente assim, e pode ser que está num contexto em que ele é sempre criticado no dia seguinte, que aí ele use essas frases de que está arrependido como uma forma de aliviar, mas é difícil. É difícil, tem que estar errando demais para ele estar na pré-contemplação e dizer isso. Mas mais provavelmente ele está na contemplação ou na preparação. E aí a pessoa fala, Vitor, mas aí ele nunca vai parar de beber. Claro, se você continuar com essa agorando na orelha dele que ele nunca vai parar de beber, você está atrapalhando, né? Se ele vai parar de beber, vai parar apesar de você. Mas ele pode estar na contemplação, que é o quê? Tá pensando, ó, poxa, eu deveria parar, mas tem a tentação de beber ainda e tal. Se você entende algo assim como ah, olha como ele é sem vergonha, olha como ele é um caso perdido. Você sabota a contemplação, você sabota a preparação, e aí você afasta ele da sobriedade. Então, essa pessoa que me contou isso, essa esposa que me falou que o marido fazia isso, ela presumia que o marido dela já estava no estágio da ação. Ah, porque ele falou que, olha, se arrependeu. E olha, ele poderia estar se arrependido mesmo. Você consegue entender que a pessoa pode estar arrependida e mesmo assim continuar errando? Porque não é o arrependimento que faz a pessoa mudar. Não é a dor que ela está sentindo que vai fazer ela mudar apenas. É o comprometimento que ela tem com essa mudança. E esse comprometimento ele pode ser construído através do seu jeito de se relacionar com a pessoa que você ama. Se você quiser fazer isso, né? Você não é obrigado a fazer nada. Mas aí, qual que é o objetivo no estágio desse? Não é você, por exemplo, uma resposta que pode dar para esse marido, né? Não seria, ah não, você está arrependido, então tudo bem, então semana que vem você não bebe mais, então semana que vem você para de falar com esses amigos que bebem. Não, não é esse o ponto. Não é ainda, senão você está queimando a largada, ele não está no estágio da ação ainda. É o momento para o quê? Levantar dúvidas, é o momento para explorar. Ué, você está arrependido, mas o que aconteceu? Mas como é que é isso? Você está arrependido do quê? Não chega já falando, ah, é verdade, você está errado. Explora, abre o pensamento. O rio tá assim, ó, tá se esforçando, abre o rio. É tipo a torneira, abre a torneira, não fecha, abre a torneira. Para deixar ele pensar. O que levou ele a pensar? Ah, mas você está arrependido? Por que você está arrependido? Aí deixa ele pensar, deixa ele amargar um pouquinho com esse sentimento de arrependimento, para ele pensar, mas e aí? Mas o que será que acontece? Né? Semana passada também você se arrependeu, o que será que acontece? Aberto, sem ainda dar um conselho, sem ainda dar uma sugestão. Você vai ver, parece mágica, é muito doido. Parece simples, mas isso aí já faz muita diferença.
E tem gente que pensa, Vitor, mas isso é besteira. Cada caso, Vitor, é um caso. O meu marido não é assim. O meu marido ele só funciona com ameaça. O meu marido ele só funciona. O meu já disse que nunca vai parar de beber, que vai morrer bebendo, que gosta de beber. O meu já falou que não existe isso de cada caso é um caso. Essas leis da natureza se aplicam a todo mundo. Tipo assim, beleza, as pessoas têm diferenças. Um tem o cabelo preto, outro tem o cabelo branco, outro tem o cabelo amarelo, outro tem o olho azul, outro tem o olho castanho. Mas é tudo olho. Todo mundo tem retina, né? Quase todo mundo. O cabelo, se for olhar no microscópio, tem lá queratina, tem a sua composição que é semelhante. Todo mundo tem o DNA que vai aparecer lá se você examinar o DNA de um ser humano. A natureza das coisas vale para todos. Tem gente que acha que é um floquinho de neve. Não, mas no meu caso, Vitor, o que é um floquinho de neve? A síndrome do floco de neve. Já ouviu essa? Tem gente que acha que é o floquinho de neve. Por que floco de neve? Dizem que quando você olha um floco de neve no microscópio, eles são todos diferentes, não tem nenhum que é igual ao outro. Bem interessante isso. Tipo uma impressão digital, todos os flocos de neve são diferentes um do outro. São infinitas possibilidades de formatos de flocos de neve ao microscópio. Tem gente que tem a síndrome do floco de neve, que acha que só nele não dá, não consegue. Mas é porque você não entende ainda como fazer isso. Por isso que ainda não está conseguindo fazer isso evoluir. Então, perceba, um dos principais problemas, um dos principais erros de você usar isso, tá? Das pessoas que começam a conhecer isso, perceba, da maioria das pessoas até que não conhece isso, é qual? É você presumir que o alcoolista está no estágio da ação, antes da hora. Eu sei, todo mundo, o objetivo é ele chegar no estágio da ação, de manutenção, mas se você fica muito ansiosa, assim, meu Deus, eu acho que ele já está no estágio da ação, e simplesmente forçar o rio, que quem está no estágio da ação faz, só dizer que a pessoa faz praticamente, né? Tipo assim, se eu entrei dentro da academia, paguei a personal trainer, ela chega lá e fala, Vitor, faz 10 flexões, eu vou lá e faço. Agora, se eu não tô indo na academia, eu não entrei lá, eu não paguei a personal trainer, e eu tô passando na rua, ela chega e fala, ô rapaz, como é que você chama? Fala, Vitor, entra aqui e faz 10 flexões. Fala, você tá ficando doida? Não, tá ficando doida. Por quê? Tá entendendo? É a mesma coisa que às vezes você pode fazer com o alcoolista, com os seus conselhos e sugestões fora de hora. Ou a sua expectativa de o que vai acontecer. Tipo, Vitor, eu tava achando que seria um final de semana maravilhoso, mas você não calculou que ainda não tava no estágio da ação. Aí você se frustra à toa. Aí você coloca a sua energia onde não deve. É tipo você tentar bater de frente com a onda, ao invés de usar a força dela contra ela. Então, um dos maiores erros é você presumir que a pessoa está no estágio da ação, e o segundo maior erro é achar que só tem o que fazer quando a pessoa está no estágio da ação. Vitor, como é que eu faço quem eu amo parar de beber se ele não aceita ajuda? Quem vai aceitar ajuda é quem? Quem está no estágio da ação. E a maior parte do tempo não está no estágio da ação, senão já teria parado de beber. Você entende? O dia que ele dizer que aceita ajuda, ele está 1 centímetro de parar de beber. Praticamente não precisa fazer nada. Tá entendendo? Então, justamente fazer quem você ama parar de beber é estimular isso. É saber usar a estratégia dentro do seu relacionamento para que ele queira parar de beber e se comprometa com isso. E aí ele vai parar de beber, vai fazer o que for necessário. E qual que é o jeito certo? O jeito certo é você entender que existem os estágios da mudança e você agir de acordo com cada estágio que a pessoa está. E é exatamente o que eu ensino também no curso ACA, no detalhe, no passo a passo de cada pedacinho, cada microscópico pedaço da jornada de fazer que você parar de beber, é o que eu explico no curso ACA. Por isso que não tem como explicar numa live só. São mais de 100 aulas, são mais de 200 aulas. Né? Direto ao ponto, mas organizadas, mas assim, para não ter nenhuma dúvida para você no meio do processo de o que você tem que fazer, para você ter clareza absoluta de como fazer que você parar de beber, independente do seu relacionamento ou do que está acontecendo na sua situação. E como é que você faz? Vou te dar algumas dicas já. Na pré-contemplação, o que você faz? A pessoa não quer parar de beber. Você vai usar técnicas que levem a levantar dúvidas. Técnicas que levem ele a aumentar a percepção dele sobre os riscos e problemas. Perceba, não falei vai aconselhar, você vai usar técnicas para aumentar a percepção dele sobre o problema. Tá entendendo?
A outra coisa é você evocar nele os próprios motivos, você aumentar nele, desculpa, você aumentar nele a percepção de vantagens da mudança. Pré-contemplação, você vai aumentando a consciência. Né? No curso ACA, inclusive no judô psicológico, eu coloco até isso, explico isso e explico isso em outras palavras também, que é a fase do interesse e a fase do comprometimento. Pré-contemplação e contemplação são fases de aumentar o interesse na mudança, o interesse do alcoolista na sobriedade. E aí, pré-contemplação, isso. Contemplação, o quê? Você vai inclinar a balança decisória, né? Ele vai ficar em dúvida, você vai ajudar a estimular ele a reconhecer a importância que ele dá para mudar. E você vai evocar nele as razões que ele tem para querer mudar. Fazer ele pensar, fazer ele ouvir os motivos dele. Cada argumento que sai da boca dele vale muito mais do que qualquer argumento que possa sair da sua boca. Mesmo que seja a mesma coisa. É melhor quando ele acha que a ideia foi dele. É melhor quando sai da boca dele. E você vai fortalecer a autossuficiência dele. Você não vai olhar, por mais que, mesmo que você seja uma pessoa muito negativa, você não vai olhar para uma pessoa que você quer ajudar a mudar e você vai olhar e falar para ela: ih, você não tem mais jeito, ih, não tem mais como fazer isso. Senão você é a pior pessoa para ajudar até a si mesmo, né? Você está sendo o seu pior inimigo fazendo isso. Você vai ajudar, você vai primeiro acreditar também. E aí você vai estimular isso, não? Você vai acreditar que ele consegue também, né? E daí, beleza, as fases do interesse, pré-contemplação e contemplação. E aí a gente chega na fase do comprometimento. Vai gerar comprometimento. Quem está na preparação, o que faz? Você vai ajudar a determinar qual a melhor linha de ação. Conversar sobre formas de colocar isso em prática. Você não vai chegar com conselho. Você vai conversar, vai abrir, o que você acha, o que você não acha, né? Ó, tem alunas aí que já estão lembrando do judô psicológico, né? Que eu explico em detalhes isso, né? Você vai ver. E aí, esse é a preparação. E aí chega a ação. Na ação, o que você vai fazer? Pouca coisa. É de boa. Você vai ajudar a dar os passos rumo à mudança. Sei lá, ele decidiu ir consultar com um profissional para ajudar ele. Aí o que você pode fazer? Você pode pedir se ele quer companhia para ir com ele junto no dia. Não sei todo dia, mas não precisa ir junto também. Escuta bem. Eu falei, você pode sugerir. E aí, o que você acha? Você gostaria que eu fosse junto? Tipo assim, aquele amigo que quer ir na academia no primeiro dia e você iria junto, né? Um apoio moral. Se ele achar que pode ser legal, né? Depende disso também. Vai ajudar a colocar em prática, né? Você vai, por exemplo, você não vai beber na frente de uma pessoa que está recém começando a ficar no estágio da ação. Ajuda muito quem não atrapalha, né? Pelo menos que não seja você, tá entendendo? E aí na manutenção, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente ajudar a identificar e a usar estratégias de prevenção de recaída, né? Por isso que até no curso ACA, eu até ensino para as alunas um módulo inteiro só sobre prevenção de recaídas, para elas entenderem como é que funciona esse negócio, para poderem não cair em armadilhas da recaída, né? Isso também é uma forma de você poder prever melhor e diminuir as chances delas acontecerem. Então, o que você faz? Beleza, falei muita coisa, foi uma live muito cheia de conteúdo, né? Conteúdo que a gente não conseguiu aprofundar tudo, né? Pelo tempo que a gente tem. Mas, o que você pode fazer já? Agora, beleza, Vitor, o que eu posso fazer agora? Me dá uma dica prática aí, o que eu posso começar? Um pequeno passo para eu começar, né? Eu não estou no curso ACA ainda, por onde que eu posso começar? Primeiro, você começa identificando, reconhecendo o estágio da mudança em você e na pessoa que você ama. Porque esses estágios da mudança, eles acontecem em todo mundo. Começa a usar isso para entender na sua vida de forma geral, para você pegar o conceito. E começa pegando isso por você. Identifica primeiro o estágio da mudança que você tá. Mas, Vitor, eu não bebo, como assim o estágio da mudança que eu tô? O estágio da mudança que você tá em relação a fazer ele parar de beber, ou ela. Porque se você... Tem gente que começa, né, me acompanhar e tá no estágio da contemplação. Até quero que ele pare de beber, mas eu vou ver se tiver uma dicasinha fácil. Se der uma coisa imediata e mágica. Se quer. Contemplação. Ah, Vitor, eu quero... Ele bebe, ele que se dane, eu não quero ajudar ele. Nossa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não aguento mais, eu não quero fazer nada, eu não tenho o que fazer, eu já fiz de tudo. Pré-contemplação. Né?
Ai, Vitor, eu quero que ele pare de beber, mas eu não assisto as lives, eu não entro no curso ACA, eu fico só desejando, só querendo. Mas quando eu assisto, não coloco em prática. Tá em quê? Tá em preparação. E aí você vai ver, não, agora, Vitor, estou comprometido, estou fazendo tudo que eu posso, eu entrei no curso ACA, eu estou estudando, eu estou colocando em prática. Ação. O resultado é consequência. Então começa a perceber que você também tem estágio de mudança, o alcoolista também tem, e começa a pensar qual estágio de mudança ele está. E aí você vai também identificar, né, o que acontece, como é que ele reage de acordo com o estágio da ação, da mudança que ele está. E você vai começando a desenvolver essa habilidade de reparar isso. É como se colocasse óculos. É verdade, aquele dia ele estava diferente quando eu falei aquilo. Ó, o outro dia lá ele ficou, falei um negocinho e já não queria nem conversar. Percebe? Essas diferenças têm a ver com o estágio da mudança. Começa a reparar nisso. Começa a perceber isso. Isso aí vai começar a tornar automático para você o entendimento disso. E conforme você for aprendendo as estratégias, vai ficando automático você usar a estratégia certa no momento correto. Porque o curso ACA, o método ACA, para você fazer quem você ama parar de beber, não são apenas um conjunto de informações. São habilidades que você vai aprendendo e desenvolvendo ao longo do curso para você conseguir usar isso na sua vida. Uma habilidade que você desenvolve, vai aprimorando, e quanto mais habilidade você tem, mais resultado você vai tendo, e aí até que você domina essa habilidade. E aí você consegue usar essas ferramentas sempre que você precisar. E aí, quem você ama parar de beber vai ser uma consequência natural do domínio dessas habilidades por você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!